Muito bem, pessoal. Vamos lá. 3h05 agora. Vamos dar início ao nosso workshop, né? Cenários e contexto do Covid-19 em sistemas de gestão, focando aí em empresas e pessoas. Tá? Eu quero primeiro, antes de tudo, dar boas-vindas a vocês, agradecer, né, a presença de vocês aqui. Essa é a segunda versão, a segunda edição desse workshop, né? Assim que a gente entrou na quarentena, que começou toda essa confusão, eu dei um workshop desse focando em mudanças de contexto, né? E foi muito interessante, mas eu confesso a vocês que faltava informação, né? A gente tinha pouca informação na mão, era muita coisa mudando, mas a gente ainda não sabia para onde que estava indo e nem o quanto que estava mudando, né? Depois de mais de 2 meses, né? Quase 2 meses, pelo menos, foi exatamente 2 meses. Foi, acho que, se não me engano, Niterói entrou em recesso em 12 ou 13 de março. Depois de quase 2 meses aí, né, a gente está com mais algumas informações um pouco mais consolidadas, né, a ponto da gente conseguir conversar a respeito aí do que as empresas têm feito, do que as pessoas têm feito, mais do que empresa, né? Quando a gente foca no contexto das organizações, né, tem muita ferramenta para isso, né? Mas e quando a gente pensa no contexto pessoal, né? A minha realidade nesse dia a dia, o que essa pandemia está fazendo com a minha vida, considerando a minha vida, né, minha vida pessoal, considerando também minha vida profissional, né? Eu hoje mais cedo eu estava, né, vendo o LinkedIn, como a gente sempre faz, correndo o LinkedIn, e me espantou, me chamou bastante atenção hoje, nos outros dias, né? Me chamou bastante atenção a questão, a quantidade de pessoas dizendo no LinkedIn que foram demitidas na época da pandemia, por causa do coronavírus. Umas outras tantas também dizendo que, apesar da pandemia, foram contratadas, conseguiram empregos. Mas, enfim, é o contexto, são os fatos, né, mudando a vida das pessoas. Tá? Então, a ideia hoje aqui é conversar com vocês, né, trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto, né? Quem já participou de cursos comigo sabe que eu não gosto de ficar falando, eu gosto de trocar ideia, né? A gente é bem vai e volta, né? Procura bastante interação. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia, trocar uma ideia com vocês de o que esse coronavírus está afetando os contextos, né? Nos contextos das empresas e das pessoas. A gente vai falar um pouco sobre como lidar com crise, né? Gestão de crises, vai dar uma pincelada bem rápida. Vai falar um pouco de gestão de mudança também. Tem que falar, não tem como não falar de crise e de mudança com esse cenário todo, né? E vai falar também um pouco de cenários propostos aí para o futuro. Tá legal? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu vou pedir algumas gentilezas para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela. Muito bem, esse é o workshop, né, que a gente está falando. Fizemos uma logo HGB em casa, né, ficou bonitinha, eu gostei. Né? Então, a gente está no espírito, fique em casa, e tanto é que a gente está lançando todos os nossos produtos online. Eu queria pedir algumas gentilezas para vocês, tá? Que enquanto a gente estiver falando aqui, tá? Eu vou pedir para vocês botarem o áudio de vocês no mudo. Tá? Eu tenho essa opção aqui comigo, de botar o áudio no mudo. Mas se eu fizer isso, quem quiser comentar alguma coisa não consegue tirar do mudo. Tá? Nem sempre consegue, eu já passei por dificuldade desse tipo. Então, eu quero pedir a gentileza de cada um de vocês botar o áudio no mudo para não interferir aí no áudio da gente, tá legal? O chat, né? Não sei, provavelmente todos vocês já usaram o Zoom, né, nessa quarentena, né, pelo menos uma vez. Né? Para quem não usou ainda, existe a opção de um chat aí embaixo. Vocês passando o mouse aí embaixo, aparece uma opção de chat para vocês.
e vocês podem mandar os seus comentários e perguntas ali. E no final, quando eu estiver terminando aqui o workshop, eu vou dar uma corrida no chat e vou responder, conversar com vocês, né, já possíveis perguntas que surgirem aí. Peço a gentileza de serem breves nos comentários e perguntas, né, serem diretos, afinal de contas o tempo da gente, tempo reservado é curto, né, não previ muito tempo de workshop, senão perde o foco aqui, né? A ideia não é esgotar um assunto, a ideia é trazer reflexões sobre o assunto. No fim da reunião, justamente, eu vou fazer esses comentários aí, vou responder algumas perguntas que eventualmente surgirem. Bom, sobre mim, eu me chamo Márcio Couto, me graduei em administração, né, pela Universidade Cândido Mendes. A universidade essa que eu soube que semana passada pediu recuperação judicial, entrou em processo de recuperação, né? A Cândido Mendes entrou na mesma data que a Avianca pediu recuperação. Então, assim, são fatos, né, desse contexto todo aí que está acontecendo. Eu fiz uma pós-graduação na FGV em gestão empresarial, né? Sou auditor líder, né? Tenho certificado ISO de auditor líder da ISO 9001 e da 14001. Sou um dos especialistas em gestão da qualidade, gestão de processos e melhoria de processos da HGB, né? Sou o B da HGB, para quem não conhece ainda, é o Boanerges, que é o meu pai. Tá? Então, a gente trabalha, né, em família. E, né, o B da HGB, né, o Boanerges, ele é um dos membros brasileiros em um dos comitês técnicos da ISO, o comitê técnico responsável pelas revisões da ISO 9001, logo a mais, né, estruturante para qualquer sistema de gestão. Tá? Isso traz para a gente aí algumas vantagens, né, em termos de promoção de conhecimento, né, internamente, né? A gente acaba conhecendo aí, sabendo das novidades que vier, né, que estão por vir aí com a ISO 9001. Por exemplo, só para deixar claro aí para vocês, né? A ISO 9001, a próxima versão dela já está sendo trabalhada, tá? Né, a última versão foi emitida em 2015. Desde 2015 mesmo, a próxima versão já vinha sendo trabalhada, tá? Mas agora está mais próxima e está mais claro o que vai sair na próxima versão. Aí a gente já adianta que uma novidade aí bem significativa é a questão da rodada do PDCA. A ISO 9001, né, para quem conhece bem ela, né, ela considera a rodada do PDCA num determinado período de tempo, que é delimitado pela visita das certificadoras, né, da empresa certificadora. Só que a gente sabe que essa rodada PDCA em 6 meses e 1 ano é muito longa. Na realidade, eu tenho processos, né, rodando PDCA quase que online, quase que não, de fato online. Então, essa consideração, esse fato está sendo considerado na nova versão que está sendo trabalhada para a ISO 9001. Tá? Então, aguardem sensacionais atrações aí da versão ISO 9001. Muito bem. Para quem não conhece a HGB ainda, a gente está no mercado há mais de 25 anos, né, prestando serviços de excelência, claro, sempre. A gente sempre buscou prestar não bons serviços, prestar excelentes serviços. Essa sempre foi a nossa marca. E acho que a gente vem conseguindo isso. Auxiliando as empresas a conduzirem seus sistemas de gestão da melhor maneira. A gente atua nos mercados de gestão da qualidade, gestão ambiental, segurança e saúde ocupacional, responsabilidade social, segurança da informação, gestão energética, gestão de suborno, enfim. Todas as normas ISO de requisitos de sistemas de gestão a gente atua. Tá legal? Atua como? Prestando consultoria para implementar esse sistema de gestão ou mesmo manter. Realizando treinamentos, tá? Como interpretação das normas, formação de auditores internos, formação de auditores líderes, enfim.
todos os treinamentos relacionados a qualquer uma dessas normas, inclusive sistemas integrados de gestão, a gente atua, e auditorias também. Tá? A gente faz auditorias de primeira e de segunda parte, ou seja, auditorias internas e auditorias de fornecedores. Nós não realizamos auditorias de certificação. A HGB não é um órgão de certificação de sistema de gestão. Tá? Por decisões estratégicas, a gente decidiu não entrar nesse mercado. Tá? Naturalmente, a nossa atuação nesses mercados vem sendo preferencialmente presencial, mas com a quarentena, com o isolamento social causado aí pelo coronavírus, a gente está aprendeu já e está cada vez mais se aprimorando com as atuações online. Graças a Deus, a gente tem conseguido manter os contratos de consultoria de maneira remota, temos realizado auditorias internas de maneira remota e treinamentos também de maneira remota. Tá? Só para a gente ilustrar, por exemplo, os treinamentos, todos eles, os próximos cursos de maio, junho e julho que a gente tem programado, serão todos eles por essa ferramenta aqui que vocês estão vendo agora, tá? Por videoconferência pelo Zoom. Tá? Inclusive o curso de formação de auditores líderes. Viu, seu Júlio? Aquele curso que o senhor fez de auditor líder no centro da cidade? Pois é, a gente vai conseguir fazê-lo de forma online. Tá? O próximo curso vai ser semana que vem. E vai acontecer, e até onde a gente sabe, é o primeiro curso, a primeira empresa do Brasil que vai fazer esse curso de forma online. Tá? Não temos conhecimento de outra empresa que tenha realizado isso. Então, a gente vai conseguir fazer. Claro, é um desafio, estamos trabalhando bastante para conseguir manter o mesmo nível de interação entre os alunos, mesmo padrão e excelência nosso. Tá? Então, em maio, semana que vem, temos o auditor líder, interpretação da 45 logo depois, interpretação da 31.000 gerenciamento de riscos, para quem não conhece. Em junho, teremos auditor líder de sistemas integrados. Olha, é um curso que está bastante procurado também. Também credenciado pelo RAC, tá? Vai ter depois a interpretação da ISO 9001 e, em seguida, o auditor interno da 9001. Essa formatação aqui ficou legal, que a gente fez um seguido do outro, justamente para dar possibilidade, para permitir que quem conhece pouco ainda a 9001 conheça no curso de interpretação e já faça o auditor interno. Então, a gente fez como se fosse um combo, vamos dizer assim. Depois vem o gerenciamento de resíduos, interpretação da 14.001 e o auditor líder da 45.001. A gente também credenciado pelo RAC, esse curso vai ser no final de junho. A agenda de julho está sendo criada ainda, tá? Mas o mais importante do que qual é a agenda de julho é que vocês, participando agora desse workshop, se quiserem participar de qualquer um desses cursos de maio, junho ou julho, terão 20% de desconto para inscrição. Tá? Para vocês requererem esse desconto, é só conversar ali, entrar em contato com a gente, conversar com a Vânia, fatalmente vocês vão conversar com ela, e dizer, olha, eu participei do workshop sobre contexto com o Márcio, eu tenho direito ao desconto, tá lembrado? Tá? Então, aí a gente vai buscar e vai conceder o desconto. Então, os contatos da HGB, para quem não tem ainda, eu vou, no final da apresentação, encaminhar do workshop, eu vou encaminhar essa apresentação para vocês, tá? Pelo mesmo canal que a gente mandou pelo Simpla, tá? Pelo e-mail do Simpla. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Por favor, sigam a gente nas mídias todas as mídias sociais. E vamos ao que interessa. Vamos lá. Objetivos desse workshop. Já comentei um pouco ainda agora, mas a ideia da gente hoje aqui é promover uma reflexão, promover uma conversa, trazer para a nossa sala virtual uma discussão sadia, lógico, sobre o assunto. Olha, o que esse Covid-19, o que o coronavírus tem, como que ele tem influenciado as vidas das pessoas e das empresas. Tá legal? O que e como, Como que as pessoas estão mudando e o que elas têm feito para se adequar. Tá? Quem não se adequou ainda já deve ter surtado, eu imagino.
Alguém, quem surtou no começo da quarentena teve que se adequar, né? Acaba se ajustando meio que, né, a contragosto, na marra, a gente diz, né? Quem não se ajustou ainda, imagino que esteja ainda surtado, né? Promover também uma reflexão sobre como um sistema de gestão baseado em alguma norma ISO de requisito de sistema de gestão pode auxiliar a enfrentar as empresas a enfrentarem os problemas causados pela pandemia. Tá? Por que isso? Porque a gente sabe que, para quem conhece alguma norma ISO, requisito de sistema de gestão, seja 9001, a 14001, 45001, enfim, seja qual for, sabe que tem cláusulas na norma que dizem que determinam, né, que a empresa conheça o seu contexto organizacional, por exemplo. Tá? Que ela considere riscos e oportunidades relacionados a esse contexto organizacional, por exemplo. Então, quem conhece as normas ISO de requisito de sistema de gestão sabe que essas ferramentas de gestão, essas normas ISO, apresentam ferramentas para as empresas enfrentarem esses problemas causados aí, não só por pandemia, tá? Por adversidades como um todo. Tá legal? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a empresa que tem algum sistema de gestão implementado, certificado ou não, enfrenta melhor adversidades que encontram. Tá? Muito bem, o programa desse workshop, né, eu dividi aqui em quatro partes. Primeiro, uma reflexão sobre as mudanças ocasionadas pelo Covid, lidando com crises, né, quais são os principais aspectos para a gente abordar uma crise, de uma maneira bem pontual e bem prática e bem didática. Vamos planejar e controlar mudanças, quais são as cláusulas que a ISO 9001 tem sobre esse assunto e possíveis ferramentas para implementar isso. E algumas perspectivas sobre cenários pós-pandemia. Tá? Isso que muita gente, né, está se perguntando aí, né, o que vai acontecer depois, né? Aquela famosa pergunta de $1 milhão. Né? Quem souber, me avisa, por favor, que vai ficar milionário. Muito bem, focando aqui no primeiro assunto, né, as normas ISO de sistemas de gestão falam lá na cláusula 4.1 e sobre o contexto organizacional, todas as normas ISO de requisitos de sistema de gestão contêm essa cláusula, seja de gestão da qualidade ambiental, segurança e saúde ocupacional, segurança da informação, sistema de gestão antissuborno, sistema de gestão energética, enfim, todas as normas ISO de requisitos de sistemas de gestão que foram emitidas após 2015, depois do ano de 2015, elas respeitam o que a ISO impôs como o que ela chama de HLS, que é o High Level Structure, ou seja, todas as normas ISO de requisitos de sistemas de gestão emitidas após 2015 devem atender a uma estrutura básica, seja qual for o sistema de gestão. E esse assunto, o assunto contexto organizacional, é um dos assuntos que é comum a todos os sistemas de gestão. Por isso, todas as normas ISO de requisitos de sistemas de gestão contêm essa cláusula. Tá? As normas dizem, tá, que a empresa tem que identificar questões internas e externas que influenciam o direcionamento estratégico da empresa. Tá? Essa cláusula é muito interessante para as empresas, principalmente para aquelas que existem, tá? São sólidas, já existem há um bom tempo, né? Vendem bem, né? São já consolidadas no mercado. Porém, quando a gente vai conversar com o dono ou com a diretoria, vai perguntar qual é a estratégia. Olha, a estratégia eu não sei. A gente tem alguma estratégia, mas eu não sei bem qual é. Foi muito bem. Essa cláusula ajuda as pessoas, os donos, os gestores das empresas, as altas direções, por exemplo, a pensarem nos direcionamentos estratégicos que a empresa deve ter. Tá? E um direcionamento estratégico básico, tá, que pode ser, né, já definido a priori, né, são as questões internas e externas que influenciam esses direcionamentos, a estratégia da organização. Então, de uma maneira bem prática,
Vamos olhar para fora da nossa organização. O que pode influenciar aonde eu quero chegar? Agora vamos olhar para dentro da organização. O que pode influenciar, né, o nosso sucesso em atender o que a gente quer ou não? Tá? Então, quando a gente fala de uma maneira bem... Né, uma das primeiras vezes que eu li esse assunto na ISO 9001, lá em 2015, né, eu via questões externas e internas influenciam o direcionamento estratégico. Na hora me veio à cabeça aquela análise SWOT, né, ou análise fofa, né, que a gente identifica os pontos fortes e fracos, olhando internamente, e as ameaças e oportunidades, olhando externamente. Essa análise é uma das ferramentas que pode ser utilizada pelas empresas para auxiliá-la a determinar o contexto organizacional. Mas veja bem, feito isso uma vez, não quer dizer que a gente vai fazer, vai, né, emitir, publicar no nosso SharePoint, no nosso sistema de gestão, e vai esperar o ano que vem, né, a próxima reunião de análise crítica pela alta direção, para a gente poder criticar o contexto, não. Tá? Por quê? Por muito tempo foi assim, né? A gente, olha, eu vou analisar o contexto só na análise crítica pela alta direção, que eu faço uma vez por ano. Isso é coisa da alta direção e ela que o faça. Pois é, mas desde 2017, 2018, 2019, a gente vem presenciando mudanças, né, mais frequentes, não só, né, no sistema de gestão, mas no contexto da empresa, no contexto do país como um todo, né, no contexto organizacional como um todo. Tá? Então, isso remete a gente a se preocupar em fazer, em conhecer o contexto organizacional e as mudanças que ocorrem no contexto de uma maneira mais frequente, de uma maneira mais preocupada, mais cadenciada e mais frequente. Tá legal? As normas ISO, todas elas dizem lá na cláusula 9.3, que é o item de análise crítica pela direção, que é o momento, né, que a alta direção vai analisar o desempenho do sistema de gestão num determinado período. A norma diz que anualmente, pelo menos anualmente, é o que na prática as empresas fazem, as altas direções vão analisar o contexto das empresas. Tá? Só que a gente sabe que na prática isso está obsoleto. Não adianta, mais uma vez, eu repito, isso é muito importante, não adianta a gente determinar um direcionamento estratégico considerando o contexto organizacional e só revisitar esse contexto definido daqui a um ano. Não adianta. Tá? Para isso, a gente tem 2019, que é super recente, mostrando para a gente muitas mudanças, né, na política, na economia. Não vou entrar no mérito aqui se as mudanças foram boas ou ruins, não vou entrar no âmbito político, tá? Na vertente política ou não é esse o caso. Mas o fato é que mudanças vieram acontecendo. Tá? Tivemos mudanças políticas, econômicas, tá? Redução de desemprego, 2019, a gente veio indicando redução de desemprego, isso é fato. Alguns inícios de mudanças trabalhistas, de reformas do Congresso, mudanças trabalhistas, previdenciárias, né, e algumas outras mudanças que foram, né, pensadas, né, pelo menos iniciadas, algumas mais significativas, outras menos, algumas, né, entregaram muito menos do que prometeram, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, 2019 veio mostrando para a gente aí, né, princípios, né, assuntos que vieram sendo mudados e que, de fato, mexeram com muitas empresas. Tá? Então, olhando mais para perto, então, eu peguei a perspectiva de um ano atrás. Vamos falar de 2020 agora, gente. 2020, vamos lá, janeiro. Janeiro, todo mundo sabia que existia o coronavírus lá na China. Né? E Deus nos livrasse desse coronavírus, porque, olha, seria muito ruim aqui no Brasil, né? Isso em janeiro. Passou fevereiro. Fevereiro estava chegando mais perto. Já era lá Europa, Portugal, Espanha, por aí vai. Né? Chegou março, olha, casos no Brasil. Olha que coisa, olha que grave. Todo o temor que a gente tinha lá em janeiro chegou para a gente em março. Fevereiro, março. Tá? Então,
veio chegando mais perto, né? E a gente, né? O próprio coronavírus, né? Chegou para a gente e é uma realidade muito forte para a gente num período de 2 meses. E há 3 meses atrás, 2 ou 3 meses, há 3 ou 4 meses atrás, pouquíssima gente imaginaria tantas mudanças nas empresas e nas pessoas. Tá? Gente, eu queria pedir a gentileza, tem alguém com áudio aberto aí? Tá? Eu queria pedir a gentileza de, por favor, manter o áudio no mudo, tá legal? Pode estar atrapalhando aí o pessoal de ouvir. Tá? Obrigado. Então, olhando 2019, teve lá aquelas mudanças. 2020 agora, o que a gente está presenciando de mudança, gente? Estamos presenciando a atuação em home office. Tá? Isso está muito evidente. Já tinha muitas empresas que atuavam como home office, né? Mas agora virou, né? Basicamente todas as empresas estão em home office. Tá? Pouquíssimas empresas estão pedindo que as pessoas vão, né? Só aqueles, né? As empresas, né? Que precisam da presença física das pessoas. Tá? Mas o home office veio trazendo tanta mudança interessante, que muitas empresas vão continuar com essa realidade. A gente tem eu tenho, né, a HGB tem um cliente de consultoria que são entre 150 e 200 funcionários, todos eles estão trabalhando de home office. Tá? A estrutura física deles é um prédio no centro do Rio, na Presidente Vargas, com cada funcionário tem uma mesa de trabalho, tem uma estação de trabalho com computador, com tudo, né? E já estão realizando mudanças para quando passar a quarentena, eles fazerem um esquema de coworking na empresa, de forma que não os 200 funcionários estarão ao mesmo tempo na empresa, tá? Terá um rodízio, né, de pessoas presentes na empresa, de forma que, num determinado dia da semana, um grupo de pessoas vai estar lá. Tá? O outro grupo vai estar em casa trabalhando. No outro dia da semana, um outro grupo e por aí vai. Tá? Isso, eles já botaram na ponta do lápis a quantidade de economia que eles vão fazer por causa de estrutura física, custos de vale transporte de funcionário, alimentação e por aí vai. Tá? Isso só puderam viver, né, saber que essa realidade é possível por causa do coronavírus. Tá? Temos também a realidade do homeschooling, né? Quem está de quarentena e tem filhos em casa, filhos, né, em idade escolar, está, né, presenciando a questão aí do homeschooling. Tem muita gente aprendendo a ensinar crianças, eu sou um deles. Tá? Meu filho tem 5 anos, a gente está tendo que dar aula para ele através da escola, claro, a escola está ajudando bastante, mas não adianta, porque a gente não substitui a escola. Vivenciando o desemprego, né, isso é fato. E muito do desemprego, né, a cargo do em sequência do desemprego, vem o empreendedorismo. Muita gente que se vê desempregada tem que empreender, acaba empreendendo. Há pouco tempo atrás, a gente tinha os empreendedores do Uber, né? E, infelizmente, muita gente perdendo emprego, mas, felizmente, existia a opção do Uber. Então, tinha os empreendedores do Uber. Hoje em dia, nem Uber mais. Não adianta o cara que, vou ser Uber, vai dirigir para quem? Eu sou de Niterói, aqui no Rio. Niterói está com lockdown essa semana. Eu fui no mercado, saí nesses dias para ir ao mercado, a rua vazia, ninguém na rua. Então, como que eu vou fazer isso? Mas o empreendedorismo aqui bota a gente para pensar um pouco em não só a prática do empreendedorismo por quem, de repente, se viu precisando fazer dinheiro, mas sim por gestores de empresa. É o que a gente chama de empreendedorismo interno, empreendedorismo organizacional. Que as empresas têm que empreender, têm que se reinventar para poder se ajustar a essa nova realidade. Senão, não vai conseguir passar por isso tudo. Tá? A HGB mesmo está empreendeu, né, nos últimos meses de uma maneira, né, muito evidente. Tá? Todos os nossos treinamentos a gente está fazendo online, ao vivo. Todas as nossas consultorias a gente está fazendo online, ao vivo, e as auditorias tudo também.
Então, a gente está se reinventando. As empresas se reinventando é o que a gente chama de empreendedorismo organizacional. Os funcionários de uma empresa, os empregados de uma empresa ou colaboradores de uma empresa, se reinventando para poder dar aos seus gestores os mesmos resultados que eles davam quando estavam trabalhando na empresa. Só que agora a realidade, né, diz que eu tenho pessoas trabalhando em casa, né, dedicadas à empresa, só que em casa a pessoa está dedicada à empresa, né, à família, à casa, porque as pessoas, sim, têm que fazer faxina, isso faz parte da vida das pessoas, tem que fazer comida, tem que ensinar, né, dar aula para o filho, tem que, enfim, tem que, né, receber o mercado, lavar as compras, enfim. Tem muita coisa junta, né, fazendo parte da realidade de um profissional que está empregado hoje, que está ou empregado ou fazendo, né, realizando trabalhos, que tem que ser considerado no dia a dia da pessoa. E o mesmo funcionário que trabalhava 8 horas por dia, dedicado apenas ao trabalho, apenas aquelas atividades fisicamente na empresa, tem que hoje dar os mesmos resultados, os mesmos produtos, só que com uma realidade completamente diferente, onde ela não tem 8 horas para se dedicar exclusivamente ao trabalho. Se ela quiser 8 horas exclusivas para se dedicar ao trabalho, ela vai trabalhar de madrugada, ou quando os filhos dormirem, ou quando acabar a faxina, não sei. Tá? Então, essa realidade é muito forte. É muito forte. Tá? Realidade de perda de renda, né? Muita gente aí, muitas empresas reduzindo a carga de trabalho e a carga salarial, né? De acordo aí com as determinações do que o governo né, possibilitou. Redução de consumo, questões de relacionamento, gente. Eu estava vendo eu vi há um tempo atrás aí a quantidade de divórcios pedidos depois da quarentena. Né? Eu não tenho o número, não lembro o número aqui, mas era algo absurdo, algo, né, bem expressivo. Né? E imagina, se tem, né, marido e mulher brigando, tem pai e filho brigando, tem avô e neto brigando. Né? Diz que a quantidade de agressões, de acionamentos da lei da Maria da Penha está muito acima da média. Estresse em decorrência de confinamento, casos de depressão estão muito evidentes. Mudanças de padrão de consumo e de vida, claro, se eu tive perda de renda, né, eu tenho que mudar o meu padrão. Tá? Mas não só a perda de renda mudou o meu padrão de consumo, meu padrão de vida, a minha realidade mudou o meu padrão de consumo. Não adianta que eu não, né, eu não vou, eu não saio mais fim de semana, eu não vou mais a shows, a teatro, a cinema. Agora né, ao invés de gastar dinheiro com cinema, eu assino Netflix, por exemplo. Tá? Restrição à mobilidade. Isso é bem crítico. É bem crítico. Tá? A gente está vivenciando, eu estou vivenciando um lockdown aqui na minha cidade e chama muito a atenção e é muito interessante. É interessante num ponto de vista bem crítico, né? Porque a gente tem que pensar, né? Se a gente sair na rua, a gente vai levar uma multa. Tá? Cada pessoa que está indo à rua sem ter um motivo que não seja mercado, farmácia ou médico, ou pet shop, interessante, abriram para pet shop, leva uma multa de R$180. Então, se você vai sair e vai ao mercado, leva uma lista de compras, tá? Porque você tem que prever isso. E quando sai, você tem que se atentar para o fato de o que você vai apresentar se você for abordado por um guarda municipal. Entendeu? Então, essa questão da restrição à mobilidade está muito interessante. Mudanças nos tipos de capacitação. Olha aí. Olha aí. Tá? No começo da quarentena, eu recebi, né, uma enxurrada de possibilidades de treinamentos gratuitos de Harvard, FGV, né, e de todo tipo de empresa, todo tipo de treinamento que você pode imaginar. Até da Faber-Castell para desenho, né, com lápis de cor. Tá? Mas eu sinceramente, não dá para executar todos eles.
né? Lá no começo da quarentena, a gente achava que isso ia ser viável. Né? Com o dia a dia passando, né, a gente vendo que, poxa, dá para trabalhar. Primeiro era o tem que trabalhar, né? Opa, dá para trabalhar, tem que trabalhar. Eu estou conseguindo, tem que trabalhar cada vez mais. E cadê o tempo que a gente tinha para fazer aqueles treinamentos que a gente achava que ia conseguir fazer? Não tem. É difícil as pessoas conseguirem tempo, né? É muito raro a gente identificar uma pessoa hoje que, opa, que bom, estou na quarentena, estou com bastante tempo sobrando para fazer todos os treinamentos que eu quero fazer. Eu, particularmente, conheço poucas pessoas. Tá? E esses treinamentos que existem, tá? Que estão aí evidentes, né? Que estão sendo realizados, são os treinamentos num ambiente novo, que não é o ambiente de ensino à distância. Não é uma realidade de aula gravada que a gente está acostumado a fazer, de PowerPoint com voz das pessoas. Não é isso. Não é isso. É é o que a gente chama, né? Algumas universidades, né, estão chamando de ambiente virtualizado de aprendizagem. Tá? Que é mais ou menos, é muito mais ou menos, né, bem parecido com isso aqui que a gente está vivendo aqui. Tá? Onde a gente tem um contato online, ao vivo, tá, com as pessoas, cuja ideia é não perder a possibilidade de interação entre vocês, participantes, por exemplo, alunos, se for o caso, e entre os participantes e o facilitador, o instrutor, o palestrante, seja o que for. Isso é muito interessante, porque isso era muito raro antes. Pouquíssimas empresas faziam esse tipo de treinamento antes. Tá? Outra realidade que a gente está vivendo muito, medo do desconhecido. Tá? Infelizmente, eu comentei aqui ainda agora, a gente não sabe aonde que isso vai parar. Cada semana que passa, né, dizem que o pico de contaminação vai ser na semana seguinte, né, ou virou o mês, vai ser no mês seguinte. Né, não sabem quando que vai acabar. Ninguém sabe por que o vírus né, como que ele se transmite, como que evita os piores sintomas deles. Enfim, tem muitas incertezas relacionadas a esse assunto e a todo o contexto do coronavírus. Tá? É muito difícil lidar com incertezas. Tá? E é muito difícil qualquer ser humano lidar com o medo dessa incerteza. Lidar com qualquer medo já é difícil, mas lidar com o medo da incerteza do que vem por aí é mais difícil ainda. Tá? Ninguém sabe se vai ter um emprego daqui a 2 meses. Ninguém sabe se vai poder voltar à rua daqui a 2 meses. Ninguém sabe se vai voltar a encontrar o seu pai que você não vê há 2 meses. Porque se ele sair à rua, ele vai poder pegar coronavírus e de repente ele vai morrer. Ninguém sabe quem que vai reencontrar e quem não vai reencontrar porque morreu. Isso é fato e é triste e deixa as pessoas muito estressadas por conta disso. Tá? Temos aí a questão do governo, dos governos, seja federal, estadual ou municipais, estaduais ou municipais, injetando recursos na economia. Tá? Temos aí os famosos R$600 do governo federal. Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, se saiu ou não saiu. Aqui na minha cidade, em Niterói, o prefeito está dando R$500 para quem é MEI, para quem é microempreendedor individual. A prefeitura está fazendo vários incentivos para as empresas, enfim. Tem muitas prefeituras e governos federais, muitos governos estaduais e federal injetando recursos nas empresas. Tá? Isso é ótimo, por um lado. Tá? A gente sabe que isso é fundamental e todo mundo precisa disso, todas as organizações precisam disso. Se a ideia mesmo é manter o isolamento social para evitar que as pessoas morram, isso tem que ser feito. Tá? Porém, a gente sabe que lá na frente podemos ter problemas. Né? Estava vendo hoje no jornal Bom Dia Rio que o governo do estado, do Rio de Janeiro, já está com as verbas deles comprometidas, verbas relacionadas ao pagamento dos salários dos servidores de setembro, tá? E bem como dos 13º dos servidores, comprometida. Ou seja, já está avisando hoje
que os servidores do Estado do Rio de Janeiro terão os salários de setembro e o 13º atrasados. Olha que coisa crítica. Tá? E o governo do Estado aqui do Rio está historicamente quebrado aí, né, em termos, né, em decorrência aí dos nossos ilustríssimos governadores, né, mas está tendo que injetar dinheiro de alguma forma, está tendo que não injetar dinheiro diretamente, né, mas está tendo que né, conseguir lidar com essa situação e prover recursos de alguma maneira. Tá? Então, isso, eu faço esse link, eu promovi, né, eu falo, né, justamente sobre esse assunto, para fazer o link do que a gente tem vivenciado há 2 meses, né, de 2 meses para cá, 2 ou 3 meses para cá, e pensar no que está vindo por aí. Tá? Porque, olha, eu sei que... Opa, desculpa. Eu sei que as reformas que estavam sendo feitas no Congresso, seja boa, ruim, expressiva ou não, esfriaram. Isso é fato. Isso é fato. Então, o que estava vindo, né, estava evidenciando, botando o Brasil em alguma evidência sob a luz, sob a ótica dos investidores externos, esfriou tudo. Tá? Injeção de recursos externos, investimentos externos aqui, mercado de óleo e gás e por aí vai, esfriou. Não tem como. Os governos estão endividados. É esse comentário que eu fiz aqui ainda agora. Pessoal, alguém abriu o áudio aí, por favor. Obrigado. Mais atraso em pagamento de salários de servidores públicos, foi o que eu comentei ainda agora. Como vai ser esse fim do isolamento social? Tá? Como é que isso vai se dar? Vai ser parcial, não vai? Eu vejo muita gente, né, muito empresário falando, a gente conversa com muitos empresários, falando sobre, olha, a gente tem que voltar, tem que abrir uma empresa, porque eu tenho que faturar. Aí eu pergunto sempre para esse empresário, vem cá, se você abrir, você acha que você vai faturar? Para quem que você acha que você vai vender? Será que tem alguém querendo comprar, né, disponível a comprar o seu produto e por aí vai? Então, assim, não é só abrir a empresa, é abrir a empresa, né, junto com todas as outras, né, junto com a retomada da vida, né, da vida social e por aí vai. Né, porque isso, né, esse fim do isolamento social, né, tem que ser muito bem planejado. Tá? Perspectivas sobre home office, é o comentário que eu fiz aí sobre a empresa que eu trabalho. Sobre auditorias, consultorias e treinamentos remotos. Tá? Realidade hoje para a gente. Tá? A gente está fazendo propostas para clientes, né, né, que querem contratar a gente como consultoria ou auditoria ou treinamento, né, considerando essa realidade né, do ambiente remoto, né, do ambiente online e ao vivo. Tá? E eu tenho certeza que depois que acabar a quarentena, tá, muitas empresas vão continuar contratando dessa maneira. Isso leva a gente a entender o seguinte: olha, a HGB vai poder atuar, né, tranquilamente no norte do país, tá? Porque o nosso custo para atuar com consultoria no norte do país não vai mais considerar deslocamento, por exemplo. Tá legal? Então, isso vai trazer a concorrência, vai aumentar a concorrência entre as empresas que atuam, né, de maneira localizada em determinados mercados, né, em determinadas regiões do país, ou mesmo fora do país. Né? Mas, por outro lado, é bom para quem está interessado em comprar. Né? Porque vai equalizar aí, né? Vai nivelar, né, todas as possibilidades de contratação dessas empresas. Situação econômica e política do Brasil, ninguém sabe como é que vai ser. Tá? Temos uma breve ideia. Não, mais uma vez, não vou entrar no mérito aqui de se o que o presidente está falando, está fazendo, se é certo, se é errado. Né? Acho que todo mundo faz uma ideia de se é certo ou errado. Né? Mas o que mais me preocupa pessoalmente é, cara, o que os investidores estão pensando disso? O que o capital, o investidor externo, principalmente, o que a empresa de óleo e gás que pensou em fazer um investimento aqui está pensando sobre o que o nosso governo sobre a maneira que o nosso governo está conduzindo toda essa realidade.
tá? Fizeram, né? Tem crise política em cima de uma crise de saúde. Era o momento de ter crise política, enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas só deixa curioso, né? Me deixa bastante curioso para saber o que né, o investidor externo está tendo como percepção sobre toda essa confusão que tá aqui, né, tanto política quanto de saúde. Como que vai ser, como e quando que serão as retomadas das economias de países considerados importantes para o Brasil? Tá? Importantes aqui, ou seja, são, né, os grandes compradores da gente. Tá? A gente vende muito para a China, né, todo mundo, né, conhecidamente, né, boa parte dos nossos commodities são exportados para a China. E aí, como é que vai ser isso? A China já está retomando lá as atividades dela, né, mas por outro lado, em algumas, né, regiões, algumas províncias da China, está tendo nova onda de recontaminação. E aí, como é que vai ser? Então, tudo isso, né, a gente não tem resposta. Né? E quem souber né, aquela famosa pergunta de $1 milhão. Né? Então, essas incertezas, aí eu volto ao slide anterior, deixa muitas pessoas estressadas por não fazer ideia do que vai acontecer. Tá? O que a gente vai precisar fazer nos próximos meses para a gente se adequar a esse novo contexto? Essa é a pergunta que eu deixo. Tá? O que a gente, pessoa física, eu, Márcio, o senhor Júlio, a Karine, a Ariane, todos vocês, o que vocês, como pessoa física, vão precisar fazer para continuar se adequando a essa nova realidade, a uma realidade que a gente nem sabe que vem por aí, nem sabe qual é. Né? E o que a gente, empresa também, né, para os empresários, né, e gestores de processos e organizações, vão precisar fazer para se adequar a esse novo contexto também, que a gente nem sabe qual é. Tá? E como lidar com crise? A gente está lidando com crise. Essa é uma realidade nossa. Essa é uma crise sem precedentes, né? Para mim, não tem precedente. Né? Não sei se algum de vocês já vivenciou uma crise organizacional, uma crise, né, tão grave quanto essa. Mas e aí? Como é que a gente faz para lidar com crise? Tá? Com isso, a gente entra no assunto seguinte, mas antes eu deixo aqui uma continuidade do pensamento que a gente, né, da reflexão que a gente estava fazendo sobre uma análise SWOT que a gente pode fazer. Tá? E eu deixei esse slide aqui em branco justamente para estimular, para provocar uma reflexão de vocês. Tá? Levem isso, né? Vocês vão receber essa apresentação, tá? Ou se não quiserem usar a apresentação, se já conhecerem a ferramenta, tentem fazer uma matriz SWOT aí, pensando na realidade de hoje, para as suas vidas pessoais e profissionais. Tá? E para cada oportunidade, né, tenta identificar o que vocês podem fazer para absorver, para executar essa oportunidade. Para cada ameaça, tentem identificar ações que vocês podem tomar para tentar fazer com que essa ameaça não se materialize, por exemplo. Para cada fraqueza, o que vocês podem fazer para fazê-las, para torná-las não mais uma fraqueza, mas talvez uma fortaleza? Ou pelo menos deixar de ser uma fraqueza? E para cada fortaleza, o que vocês podem fazer para extrair o máximo dessas fortalezas que vocês têm? Então, eu deixo esse slide aqui como um ponto bem importante de reflexão para vocês, tá? Para vocês, né, levarem isso, né, para quando vocês tiverem tempo, se for de interesse, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Tá? Linkando agora com um assunto seguinte, que é lidando com crises. O ideograma chinês, né, lá, com a sapiência chinesa, com a sabedoria chinesa, né, o ideograma chinês, né, a palavra crise, né, em chinês tem duas imagens no ideograma. Né, e essas imagens, né, se elas separadas, uma quer dizer perigo e outra quer dizer oportunidade. Tá? Então, isso leva a gente a entender, a materializar o fato de que nas crises, quem tem boas perspectivas e boas mentalidades, boas maturidades gerenciais,
nas crises as pessoas conseguem identificar excelentes oportunidades. Tá? Só pegar um exemplo aí, né? Não sei se todo mundo acompanha o mercado financeiro, né, de bolsa de valores, mas quando existe uma crise e a bolsa cai, vai lá embaixo, muitos investidores aproveitam para comprar, porque as bolsas, os papéis, né, as empresas estão baratas. Então, em crise na bolsa de valores, quer dizer oportunidade para quem tem recursos para comprar empresas, né, cujo preço está abaixo do mercado. Tá legal? Perigo, com certeza. Perigo, risco, naturalmente. Se não nos prepararmos muito bem para lidarmos com essa crise, aí temos diversos riscos aí. Tá? E os riscos principais que eu digo aqui, falando em crises organizacionais, seja ela qual for, são riscos ao insucesso da empresa. Riscos à prosperidade da empresa. Tá legal? A faturamento, a rentabilidade, tá? Agora, se a gente tem que aprender, tem que lidar com a crise da melhor maneira possível, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? Tá? Eu queria só deixar claro para vocês que aqui nesse workshop a gente está com um bate-papo bem, né, bem direto, bem rápido, né? E o assunto aqui, a gente identificou um site bem didático, esse site, né, que está inclusive distinto aqui no rodapé. Ele apresenta uma metodologia, uma sistemática bem prática e bem didática. Por isso a gente escolheu ela e essa metodologia, e ela está bem aliada com o que a gente realiza. Tá? Primeiro, para a gente lidar com crise, a gente tem que, né, elaborar, pensar num plano de contingência, mas antes de tudo, tentar se antecipar aos fatos. Conhecer e agir sobre os riscos e as oportunidades. Tá? Eu começo fazendo isso desde quando eu penso no meu contexto organizacional. Tá? E se prepara, porque muita coisa pode não dar certo. Tá? E se não der certo, você tem que trabalhar para lidar com o inesperado. Aí você vai fazer esse trabalho, você vai pensar na contingência que você vai dar ao inesperado, trabalhando, por exemplo, com um plano de contingência ou com um manual de gestão de crise, tá? De uma maneira bem estruturada. Tá? Agora, seja qual for a formatação, se for um plano de contingência ou um manual de gestão de crise, tá? Eles devem ser de conhecimento de todas as pessoas da empresa, tá? Devem estabelecer um comitê de crise, tá? E deve conter o passo a passo que esse comitê deve seguir, tá? Para atuar nessa crise. E esse passo a passo ele é bem prático. Tá? Isso eu achei bem interessante, né, incluir esse passo a passo nesse workshop, que é uma maneira bem prática. Né? Olha, estou lidando com uma crise, o que a gente faz? Ok, primeiro vamos ver quem que a gente vai trabalhar para lidar com essa crise. Vai instituir um comitê, seja formal ou não. Tem muita empresa que não tem uma estrutura formal de comitê de crise. Eu posso, né, combinar com algumas pessoas, olha, vamos agir como se fosse um comitê de crise? Beleza, vamos. Mas o fato é que, primeiro, a gente tem que entender certinho qual é o problema. Tá? No caso da gente aqui, falando de Covid, está bem claro para a gente. Né? Mas se for uma crise startada por uma reclamação de um cliente, um produto, né, entregue não conforme, enfim, clareza sobre o que está acontecendo. Em segundo, a gente faz o levantamento das informações relevantes. Tá? A gente identifica as pessoas que a gente deve conversar e que entendem sobre aquilo, sobre o assunto que está ali. E vamos identificar ali, olha, preciso de informações. Tá? Quais os fatos relacionados ao que está acontecendo? Tá? Tem boato rolando? Tem boato sendo dito por aí? O que é boato e o que não é? Tá? O que for boato é fato ou fake, né? O que for fake news, o que for boato, trata de dar publicidade de que aquela informação que está rodando é boato. Centralize a comunicação, tá? Canalize a informação em alguém ou em alguma mídia, em algum canal, porque isso é importante para concentrar uma pessoa, né, ou num grupo de pessoas, a responsabilidade para avaliar se as informações que vão ser divulgadas são verídicas ou não. Tá? Faça uma comunicação tempestiva e frequente.
Tá? Fique comunicando o tempo todo para os envolvidos, né, para o público, seja interno ou externo, tá? Avise a todo mundo, olha, estou trabalhando nisso, estou trabalhando naquilo. Tá? As investigações que tivemos até agora resultaram nisso. E faça isso de maneira frequente, por mais que não haja informações novas. Tá? Isso me lembra muito a Vale, né, fazendo os anúncios dela na televisão sobre Brumadinho. Até hoje eu vejo o anúncio da Vale falando que recuperou tantos quilômetros de terra e por aí vai. Definir estratégias de mídia, identificar a mídia mais adequada para a comunicação, tá? Se é mídia social, se é jornal, se é TV. Pense como os jornalistas, eu achei isso bem interessante, em que o comitê vai avaliar e investigar informações, ações e atitudes das pessoas que estão lidando com a crise. Eu achei isso bem interessante. Fale diretamente com os afetados. Isso demonstra, os afetados aqui são público tanto interno quanto externo, tá? Isso demonstra uma preocupação genuína com os envolvidos. Tá? Vá a campo, né? Ligue para os seus funcionários, perguntar, olha, como é que está a sua família? Tá? Tem algum caso de Covid na sua família? Eu sei que você tem um parente mais idoso, né? Eu sei que tem um parente seu que trabalha e tem que ir à rua, né? Como é que eles estão? Isso demonstra, né, uma preocupação. E mais importante do que demonstrar a preocupação, é vocês, de fato, estarem preocupados com essa pessoa. E, por último, manter uma rotina de trabalho, né? Independente da crise qual for. Tentar, na medida do possível, lógico, manter uma rotina de trabalho. Isso porque a normalidade, né, dentro do possível, mais uma vez, traz uma sensação de estabilidade e de segurança às pessoas. Então, um dos grandes ganhos aqui do movimento Fique em Casa, né, é que a gente está trabalhando em home office, como home office trabalhando muito. Né? Isso dá para a gente uma perspectiva. Primeiro, né, tira da gente o tempo de ver notícias. Né? E muitas das notícias acabam assustando a gente. Né? E segundo, né, dão para a gente a possibilidade de trabalhar e mostrar e fazer a gente perceber de que, cara, dá para trabalhar. Dá para fazer dessa maneira, vamos continuar trabalhando, que se for assim, a gente consegue trabalhar e continuar ganhando dinheiro e fazer a nossa empresa ganhar dinheiro. Ok? Essa imagem é manjada, né? Eu vi essa imagem, né, em diversos posts de Instagram, LinkedIn, Facebook e WhatsApp, né? Mas eu achei ela bem interessante e achei legal botá-la aqui. Toda crise tem 3 elementos. Toda crise vai ter uma solução. Tá? Às vezes, a solução vem mais rápido, outras soluções vêm mais demoradas. Né? Tem de acordo aí com o prazo de validade dela, que é o segundo caso, segundo elemento. E o terceiro elemento é que toda crise tem uma ou mais lições para a sua vida pessoal ou profissional. Tá? Se depois que a gente sai da crise, a gente não tirou nenhum ensinamento disso, tem alguma coisa errada. Tá? Ou a gente não soube analisar o contexto de maneira bem legal, né? E tirar ganhos dessa situação, é o famoso fazer uma limonada, do limão à limonada, né? Ou a gente, né, ou está deprimido, acabou ficando deprimido a quarentena toda e não ficou deitado na cama vegetando, enfim. Tá? Com isso, a gente passa aqui para o terceiro assunto nosso, né, que a gente já falou da questão da análise do contexto organizacional, se preparar que ele vai mudar, né? E se o contexto indicar para a gente uma crise, a gente já teve uma ideia de como lidar com essa crise, e agora a gente entra em como vivenciar uma mudança para poder se adequar a um novo contexto. Ou mesmo para poder lidar com uma crise, ou seja, uma ação para contingenciar uma crise. Tá? E mudança, né, planejamento e controle de mudanças, é um assunto que vem sendo dito na ISO 9001, lá na cláusula 6.3, tá? Que ela diz, de uma maneira bem clara, que mudanças no sistema de gestão devem ser planejadas e sistematizadas, considerando por que estão sendo realizadas mudanças, o que essas mudanças podem acarretar, podem ter como consequência,
né, o que essas mudanças podem influenciar na integridade do sistema de gestão da qualidade, quais os recursos necessários para implementar essa mudança e pessoas, né, responsabilidades e autoridades disponíveis para executar essa mudança. Tá? Desculpa. Ela diz também, a ISO 9000 diz também, no 856, que as mudanças têm que ser controladas. E o interessante é que, eu vou voltar um slide aqui, no 63, no planejamento de mudança, ela fala de mudanças no sistema de gestão da qualidade que devem ser planejadas e sistematizadas. Um pouco diferente no controle das mudanças, lá no 856, que a norma diz que mudanças na produção ou na provisão de serviço devem ser controladas. Ou seja, eu tenho que ter controle de mudanças, dos resultados de análises críticas das mudanças, das pessoas que estão autorizando essas mudanças e de ações que estão vindo em decorrência dessa mudança. Tá? Então, são dois momentos que a ISO 9001 aborda a mudança. No momento planejamento delas, tá? E o momento planejamento delas, ela aborda mudanças no sistema de gestão como um todo. E no momento controle das mudanças que estão sendo realizadas. Porém, a norma se preocupa em controlar apenas as mudanças, não mais no sistema de gestão como um todo, mas sim mudanças na produção ou na provisão de serviços. Tá? Na prática, gente, o que isso significa? Significa que, se eu estou executando mudanças para me adequar a um contexto, eu tenho que analisar primeiro se vale a pena fazer essa mudança. Tá? Valendo a pena, eu tenho que planejar e controlar essas mudanças significativas. Tá? E para fazer esse planejamento, para conseguir executar um plano de ação de mudança, eu tenho algumas mudanças, eu tenho algumas ferramentas que podem ser realizadas. Tá? Tem algumas ferramentas, softwares, formulários, sistemas de gestão específico para gestão de mudança. Tá? Eu aqui para vocês vou disponibilizar, quando terminar esse workshop, eu vou mandar por e-mail para vocês uma proposta, né, um modelo de formulário em Excel mesmo, de planejamento e controle de mudanças para vocês criticarem ou utilizarem, ou mesmo melhorarem, tá? Para vocês utilizarem na vida de vocês. Na prática, as mudanças mais praticadas pelas empresas e pelas pessoas por conta do coronavírus são aí, né, implementação de home office, né? Eu botei alguns exemplos aqui, porque a gente já falou de diversos aqui, e essa lista aí, né, é comprida. Redução da jornada de trabalho, buscando a mesma eficácia. Né? Algumas mudanças dessas foram implementadas pelas empresas, meio que a forceps, né? Muitas mudanças tiveram que ser realizadas sem o devido planejamento. Tá? E muitas empresas, né, deram com os burros na água, e outras não, outras tiveram gratas surpresas. Gestão remota de equipes, né, todas as empresas com equipes trabalhando, né, em home office, tem que ter gestão das pessoas. Né? Trabalhar em home office não é só mandar um e-mail, pessoal, entregue isso até a tal hora. Não é só isso, espera aí. Tá? Adequação dos produtos para atender a clientes em isolamento social. É o que a HGB está vivenciando. É o que eu comentei sobre empreendedorismo organizacional. Tá? Que tipo de mudanças a gente tem que fazer para poder se adequar ao novo contexto? Tá? Melhoria da capacitação das pessoas para enfrentar um mercado mais competitivo. As pessoas estão usando, quem consegue, né, o tempo disponível, estão usando esse tempo para poder melhorar a sua capacitação. E saibam que quem está né, quem está em casa trabalhando está também estudando. Quem foi demitido, né, perdeu o emprego por causa da quarentena, está se capacitando de uma maneira nunca vista antes. Então, quando terminar a quarentena, os profissionais que estarão disponíveis no mercado estarão altamente qualificados. Isso é fato e a gente está vivenciando isso. Tá legal? Reta final aqui, né? Perspectivas e cenários sobre, né, sobre o pós-pandemia, né? Sobre o cenário pós-pandemia. Eu extraí esse estudo que foi desenvolvido pela Macroplan, né, em março de 2020, não é tão atual assim, né? Afinal de contas,
2 meses nessa loucura toda são significativos, tá? Mas ele vem dizendo coisas muito interessantes ainda e bem reais ainda. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui foi o resultado do relatório O que será do Brasil em 2020, desenvolvido pela Macroplan. E ele considera 3 cenários. Tá? Um cenário muito bom, tá? Um cenário excelente, em que ele considera a reconquista da normalidade. Tá? E esses cenários, né? O cenário considerando o impacto do coronavírus na economia brasileira como um todo. Economia não só no aspecto financeiro, político, econômico, saúde e por aí vai. Um cenário ideal, né? O melhor cenário é esse. O cenário mais provável, tá? Que é o que considera como a gente está indo, né? Estaria indo em março, que ainda tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, tá? Que seria, né, eles chamaram aqui aos trancos e barrancos, eu achei bem interessante. E o terceiro cenário, que é o da marcha da insensatez, ok? Que é o pior cenário de todos. Né? Aí, dando uma perspectiva política, né, o melhor cenário considera, né, o predomínio do comportamento cooperativo entre todos os poderes e níveis de governo. O cenário mediano considera uma cooperação temporária entre o governo federal com os demais poderes e demais níveis de governo, ou seja, uma interação razoável entre os governos federal, estaduais e municipais. É o que a gente acaba vivenciando aí, de certa forma. E um pouco da marcha da insensatez, ou seja, polarização crescente tanto entre os atores políticos como na sociedade. Infelizmente, estamos presenciando nas últimas semanas aí, né, um link entre o aos trancos e barrancos e a marcha da insensatez com relação ao contexto político. Políticas de saúde pública. O melhor cenário prevê melhoria e aceleração das medidas de combate ao coronavírus. O cenário mediano, atraso e dificuldade de implementação de medidas de combate ao coronavírus. Temos vivenciado isso também. E temos vivenciado também, infelizmente, atraso e impossibilidade de implementação de todas as medidas. Tá? Infelizmente, alguns municípios, algumas cidades, né, como o norte do país, está vivenciando a realidade bem cruel, bem cruel. Tá? E já estão dizendo que o Brasil vai ser o próximo foco de contaminação mundial. Né? Já esses dias, os últimos dias, aí, se eu não me engano, em domingo, já tivemos 800 mortes em um dia só. Ontem, se eu não me engano, foram 740, está oscilando nessa faixa, nesse nível. Isso há 3 semanas atrás era inimaginável. Tá? Então, é o que a gente vem vivenciando. Tá? Já tem gente dizendo que o término do ciclo, né, desse ciclo, a gente só vai vivenciar em setembro, outubro. Tá? Enfim, são muitas incertezas. Infelizmente, são muitas incertezas. Tá? E também são muitas notícias que são alarmantes, né? E, infelizmente, o que vende são as notícias ruins, né? Então, a gente tem que saber, nesse momento, ter muito discernimento para, né, absorver. Que tipo de notícia a gente vai absorver? Né? Essa notícia que, poxa, é boa, ok, tantos milhões de pessoas já recuperadas, né? Ou essa daqui, caramba, só vai terminar em setembro. Mas isso é o que dizem, não é certo. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento para a nossa saúde mental, para o bem da nossa saúde mental. Considerando o desempenho econômico, o melhor cenário prevê um aumento da confiança dos agentes econômicos, uma retomada de crescimento no segundo semestre. Esse seria um cenário bem interessante. Já estão prevendo aí uma queda no crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2020 de mais de 4%. O cenário mediano, né, considera baixos níveis de confiança nos agentes econômicos e estagnação do crescimento. A estagnação do crescimento de economia a gente já está acostumado aí, pelo menos desde 2017. Né? A gente vem andando de lado, né? E em 2019 a gente achou que ia melhorar um pouquinho, 20 no comecinho do meio do ano a gente achou a mesma coisa e
né, vimos que veio o coronavírus para dar o nosso banho de água fria. E o terceiro pior cenário considera a perda da confiança dos agentes econômicos, uma deterioração, uma contração da economia com forte recessão. Também temos vivenciado aí, infelizmente, esse terceiro pior cenário. Tá? O fato é que temos que trabalhar para que dias melhores venham. Tá? Para isso, independente de se você é uma empresa, de se você é empregado, de se você é uma pessoa física que está preocupada, hoje está trabalhando só por hobby, não precisa mais trabalhar, mas independente de que tipo de perfil de pessoa que você é, de profissional que você é, eu tenho que pensar primeiro nas minhas definições estratégicas. Eu tenho que analisar o cenário organizacional para definir qual é o contexto que eu estou inserido. Porque se eu tenho isso muito claro, eu consigo identificar riscos e oportunidades que esse contexto apresenta para mim nesse momento e vou poder planejar mudanças para eu poder me adequar a esses contextos novos, a esses cenários novos. Tá? Com isso, com essas 4 abordagens, e naturalmente aqui numa visão bem prática, bem sucinta, bem superficial, eu poderia falar aqui de diversas outras abordagens, mas de uma maneira bem prática. Se a gente conseguir ter essa abordagem no nosso dia a dia, a gente consegue prever, né, que dias melhores virão. Tá legal? Então, uma sugestão, né, uma observação que eu faço com relação ao contexto. Atente-se ao contexto o tempo todo. O contexto está mudando de uma maneira nunca vista antes. Tá? Muda de uma semana, de um dia para outro, alguém determina o lockdown. Alguém determina o lockdown numa determinada cidade. E aí, como é que vai ser? O que eu vou fazer para entregar um serviço que eu tinha que entregar? Enfim, tentem trabalhar dessa maneira. Se você achou essa abordagem interessante, para quem já participou de treinamentos da HGB, né, e graças a Deus aqui, né, como na lista de participantes aqui desse workshop teve bastante gente que já foi meu aluno ou aluno da HGB, isso eu acho bem interessante, é bem legal isso. Saibam que a maioria dos cursos que a gente dá sobre sistemas de gestão e que fala de alguma norma, a gente consegue dar esse tipo de abordagem. Tá? Então, por isso eu digo para vocês que teremos aí, né, uma série de treinamentos em maio, junho e julho. Aqui voltando para a nossa propaganda, né, o momento propaganda. Vocês que participaram desse workshop têm 20% de desconto nos cursos da HGB de maio, junho e julho. Tá? Eu vou mandar um e-mail para vocês também, contendo um modelo de formulário para planejamento e controle de mudanças. Tá? E lembrem-se também, né, só finalizando a nossa apresentação, que para vocês ficarem em casa seguros, se tiver que sair de casa, use a máscara, tá? Evite aglomeração, seja sensato, lave sempre a mão e por aí vai. Tá? Essa imagem que eu botei aqui eu achei bem interessante, eu recebi nos últimos dias, né, mostrando os lugares com maior risco de contágio. Isso veio, né, numa publicação da Prefeitura de Niterói, daqui da minha cidade, e eu achei bem interessante. Né? Ou seja, mesmo em casa a gente está arriscado a se contaminar. Se você está recebendo compras, né, do mercado, de forma delivery, né, você está recebendo comida em casa, mesmo assim você pode se contaminar. Tá? Mas, enfim, fiquem seguros, lavem sempre as mãos, higiene sempre, né, faça higienização sempre de celular, do que chegou da rua, higienize. Né? Tá interessante que está um movimento de lavar compras, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando, olha, acabei
de lavar 13 bananas e 12 ovos, né? E lavei umas cenourinhas também, né? Dei banho nas cenouras. Aí a gente ficou brincando, né? Que a gente agora está dando banho nas coisas mais inusitadas possíveis. Mas enfim, gente, essa é a apresentação que eu tenho para fazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, por favor, divulguem. Peço aí que vocês sigam a HGB nas nossas redes sociais e indiquem e auxiliem a gente aí na divulgação dos nossos produtos. Tá? Eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela e vou entrar aqui agora no nosso chat. Algumas pessoas aí fizeram alguns comentários. Vou seguir aqui o chat agora, tá legal? Alguém perguntando como fazia check-in no Simpla. Eu entrei comentando, tá? O check-in a gente fez, tá? A Janda, olha. Janda fez um comentário aqui. Nas empresas que atendo, fizemos análise do contexto atual e direcionamento devido à pandemia. Houve muitas alterações devido ao cenário atual. É verdade, Janda. Eu também comecei um contrato de consultoria, né, numa empresa, né, relativamente grande, né, em fevereiro agora, um pouco antes do carnaval a gente começou o contrato. E um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi essa análise de contexto, né? E a gente sabia do coronavírus, né? Já estava prevendo alguma coisa, mas quando vieram todas as medidas do governo para isolamento social, a gente teve que refazer tudo. A gente teve que refazer tudo e revisitar os riscos e oportunidades, né? E por aí vai. Essa mudança está muito rápida. Aí veio o Mário Lages comentando aqui. O 6.3 está relacionado com o planejamento do SGQ, exatamente. E dos processos do item 4.4, exatamente, no 856. Perfeito, perfeitamente. O 856 está relacionado com a mudança da produção para provisão de serviço, com relação com a comercial ou com os desvios que necessitam a aceitação dos clientes. Não deixa de ser. Né? O 6.3, o planejamento das mudanças do 6.3, mais uma vez, fala das mudanças relacionadas ao SGQ como um todo. E as mudanças relacionadas que o 856 diz, que mudanças na produção ou provisão de serviço, são o que a gente chama das mudanças nos processos da organização. É por isso que a gente acaba comentando aí, né, e se preocupando, né, em ter controles das mudanças que acontecem nos processos das organizações. Porque o 856 diz que a empresa vai controlar mudanças na produção ou na provisão de serviço. Perfeito, perfeito, Mário. Obrigado. Isso aí, Mário Lages. Vamos indo aos trancos e barrancos, né, com os momentos de insensatez na política e saúde. Infelizmente, né, isso fugindo aqui a discussão política, não é o momento para isso, mas é difícil a gente não fugir disso. Tá? Não sei se mais alguém aqui comentou alguma coisa. Alguém quer comentar fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta? Bom, gente, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Vou deixar aqui a sala aberta por mais um tempo. Eu gravei essa apresentação. A ideia é que a gente faça a publicação dessa gravação no nosso canal do YouTube daqui a um tempinho. A gente vai ver se precisa de alguma edição e vai publicar no nosso canal do YouTube. Ok? Para quem eu não via há algum tempo, por mais que remotamente, foi um prazer vê-los. Tá? Para quem eu não conhecia ainda, é um prazer. Tá? E Amanda, tudo bem? Amanda apareceu. Tudo bem, Amanda? Seu Júlio, um grande prazer. Karine vai ser minha aluna semana que vem do curso de Auditor Líder. Teremos semana que vem o Auditor Líder da ISO 9001. A Fernanda Braga também vai ser aluna nossa, enfim. Viviane participou de um treinamento nosso lá em Serra, enfim. Muito obrigado mais uma vez. Peço aí que, se gostou, né, fale para todo mundo. Né? Quem já participou de algum curso nosso sabe que a gente é preocupado com a qualidade do que a gente faz. A gente é bem comprometido com o fato com a tentativa de deixá-los satisfeitos. Né?
E para quem já viu o curso meu, sabe que cliente satisfeito traz o quê? Traz dinheiro. Não é isso? Eu sempre brinco dizendo nos meus cursos, né? A Amanda vai lembrar, todo mundo vai lembrar, que eu estou preocupado com a satisfação dos meus clientes, porque cliente satisfeito traz dinheiro. É isso que a gente não pode se esquecer nunca. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Estou disponível para quem quiser entrar em contato comigo, tem os meus contatos, né? Entre em contato com a Vânia passa meu contato. Tá? E vocês, enfim, só entrar em contato. Pessoal, muito obrigado mais uma vez.